Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Fute Magic. Se gostou do canal, por favor, ajude seguindo o canal e dando aquele like. Valeu! E Pato, vou até entrar numa pergunta assim que, repito, como fã é algo que eu falei, pô, quando eu ver o Pato quero perguntar disso. Porque recentemente o Cafu até viralizou, ele deu uma declaração, não sei se você chegou a ver, dele falou, cara, o Pato era fenomenal, assim, cortava para um lado, cortava para o outro, mudança de direção e tudo mais, pro lado, e cara, tinha que dar carrinho de 5 metros nele para pegar. Então, realmente, isso era, cara, um fenômeno, assim. E você mesmo agora, recentemente, na Players Tribune, você se auto-questionou de, tipo, o que aconteceu com o Pato, que é o que as pessoas perguntam e tal. Então, eu vou até devolver a sua pergunta para você mesmo, assim, o que aconteceu com o Pato? O que você acha que aconteceu na sua carreira ou na sua vida que você era esse cara, assim, o Cafu chegou a dizer que conversou com o Maldini, falando que você ia ser o próximo Ronaldo, que acharam um atacante. Então, o que aconteceu? Tipo, o que pro Pato aconteceu para ter esse ciclo, não sei se interrompido, mas por talvez não chegar no nível que talvez muitas pessoas criaram essas expectativas. O que você acha que aconteceu? Então, Fred, é uma situação que hoje é totalmente diferente. Por exemplo, o que aconteceu? Eu sou grato muito a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, sabe? Desde o começo até agora e aquilo que Ele tem reservado. A diferença é que eu sempre fui um menino. Eu sempre joguei futebol por alegria, sabe? Eu sempre quis ir lá e fazer aquilo que eu sei que é jogar futebol. E muitos episódios da minha vida aconteceu e eu tratava como um menino. Eu não quis perder essa parte menino meu. Sim, mas ao mesmo essa essência de jogar, me divertir. O que aconteceu que a minha explosão no Inter foi muito rápida. E quando eu fui ao Milan, eu me diverti muito, cara. Eu me diverti muito mesmo. Joguei, fomos campeões. Só que o que aconteceu? Veio uma sequência de lesões que eu não esperava. E eu não sabia que o futebol tinha lesão. Olha como é. Quando você é menino, eu tinha 17, 18, 19, 20, você não entende muito o futebol. A diferença daquela época para hoje, por exemplo, a minha geração tinha um Kaká ali, tudo. Aí veio a minha, veio eu ali, a geração, né? Que, uau, é o novo Ronaldo, é o novo isso. E para mim, você ouvia tudo isso? Eu ouvia tudo. E dentro de mim mesmo, e até hoje, eu sei aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu fiz, aquilo que eu posso fazer, as minhas condições, eu sei aquilo que eu posso fazer. Mas tem muitas outras coisas que a gente não entende, as pessoas também não entendem. A minha geração antes era o único que tinha fisioterapeuta naquela época, que era o cara que mais cuidava, era o Ronaldo, o Kaká. Eu lembro que eram poucos que tinham as pessoas que cuidavam das pessoas, porque assim, você não consegue tudo sozinho. Se você chegar hoje lá para o melhor do mundo e falar assim, como que você chegou até aqui? Cada um Deus deu um talento, cada um tem o seu talento, tem a sua força de vontade. Eu acho que isso nunca faltou para mim. Mas ao mesmo tempo tem o seu personal, você tem o seu fisioterapeuta, você tem o seu doutor, você tem a sua estrutura de mídia, você tem o cara que cuida daquilo que você tem que falar, aquilo que você não tem que falar. Ele planta a mídia, qual é a melhor para você atingir um público. Ele te direciona, um direcionamento hoje. Então, hoje, o jogador ele já explode com uma estrutura que é totalmente diferente daquilo que eu era. O que aconteceu? Que quando eu saí para o Milan, eu era cuidado por um cara que era o Pipo, naquela época da comunicação, que era só um, e cuidava o time todo. Então, o clube, eu tinha um fisioterapeuta que cuidava de todo mundo também, que eram os fisioterapeutas do clube. Sim. E o mundo do futebol, que muitos não sabem, mas sabem, e até mesmo alguns jornalistas sabem, mas eles criticam, mas o que acontece? E até agora vem um assunto que também retorna daquilo que a gente falou. Eu acho que o jogador profissional, quando você explode muito rápido, a mídia, ela faz aquilo que é o trabalho dela. Ela te dá toda a visibilidade, ela cria... naquela época todo mundo... e hoje, até mesmo hoje, é uma pena, mas
o que aconteceu, aconteceu. Nós tivemos o Ronaldo é o nosso ídolo, ele conseguiu, só que cada jogador novo que sai é o novo Ronaldo, que vai ocupar essa vaga. Então já vem com uma pressão que é natural, que é normal, acho que a mídia cria isso. Então o que aconteceu? Eu fui vivendo aquilo ali. E eu não tinha, eu era só assim, foca no futebol. Faz a sua vida, mas foca só no futebol. Eu treinava, ia para casa, fazia minhas coisas, ia lá, jogava, me divertia. E essa parte da lesão foi crítica, foi difícil para mim, porque eu praticamente batalhei sozinho. Eu fiz tudo, cara. Eu fui em muitos doutores, fui em doutores do mundo todo e não tinha esse cuidado que hoje o jogador tem. Tem um cara que vive lá dentro da sua casa. E o que aconteceu? Eu fui lesionando. E aí vem a parte mentalmente, a parte da confiança. Você vai perdendo a sua confiança. Mas aquilo que você é dentro nunca apagou. Eu sei aquilo que eu poderia fazer, aquilo que eu posso fazer. Mas naquele momento, como todo mundo fala, acho que é muito fácil falar quando você sai do furacão, né? Mas quando está no furacão, é difícil de você ouvir, né? Como que é? Não, faz isso, faz aquilo. Não, é assim. Ah, é assim. Meu Deus. E aí, dentro de você, vai criando uma confiança que você vai perdendo a confiança. Você vai falando, caraca, e agora? Será que eu vou jogar futebol? Porque eu machuquei. Aí vai lesão de novo. Aí o que aconteceu? Eu encontrei o Bruno na minha vida. O Bruno é um cara que ele me ajudou muito. Eu acho que a minha decisão muito de ir pro Corinthians também naquela época, foi porque eu queria trabalhar com ele. Acho que muitas coisas que aconteceram naquela época também, que o Milan queria me emprestar só pro Corinthians e eu não sabia. E aí formalizaram uma venda e aí me compraram. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou lá, vou trabalhar. E o meu foco principal era ir para a seleção, voltar para a seleção, jogar e trabalhar com o Bruno. E era aquilo que eu queria. E no primeiro mês já o Bruno falou assim, Pato, fica em paz, irmão. A partir de agora você não vai ter mais lesão aqui. E não é o que aconteceu. Por quê? Eu acho que quando eles colocaram uma pessoa diretamente para trabalhar comigo, entendeu o que aquilo aconteceu, porque o que aconteceu? Naquela época eu tive lesões e o músculo vai encurtando, só que a parte da confiança é a parte fundamental do futebol e do jogador. Então, o sonho de ser o melhor do mundo, de ocupar a vaga do Ronaldo, de ser o cara da seleção, acho que em 25 jogos que eu joguei na seleção, fiz 10 gols. Então, assim, é oportunidade também, sabe? Acho que aquilo que eu pude fazer, eu tentei fazer o meu melhor. Nos clubes que eu passei, eu sempre coloquei a minha alegria de jogar. Fui muito pego também, muita mídia caiu em cima de mim pelo meu jeito de andar, de correr no campo, o meu jeito de não dar carrinho, mas eu era assim, cara, eu sou assim. Uhum. Eu tenho outras, só que hoje, aquela época, eles te demandam uma coisa, eles criam, né? Muita gente hoje tem muita força para falar. Então, e o povo, às vezes, aquela pessoa que forma a opinião, as pessoas vão atrás daquilo, só que atrás, nos bastidores, na verdade, eles não falam aquilo que é. Então, assim, eu fiquei muito feliz pelas palavras do Cafu, porque o Cafu, ele viu aquilo que eu pude fazer, aquilo que eu posso fazer. O que aconteceu depois não foi assim, pode ter sido minha também, mas eu acho que essa parte do cuidado em si fez que talvez eu encurtasse o tempo daquilo que eu queria e quero ser. Mas eu sempre dei o meu melhor, sabe? Eu sempre foquei, eu sempre fui um cara focado, eu sempre fui um cara de treinar. Se você perguntar nos clubes que eu passei, eu era sempre o primeiro a entrar, o último a sair. Só que quando você tem uma fama, né, que vocês criam uma fama para você, porque aquilo que eu fiz também, eu fui no Milan e todo mundo imaginava, não, o cara não vai dar conta, o cara não vai dar, o cara não vai. E eu consegui bater aquilo que eu queria no Milan, não consegui ser campeão da Champions, porque o melhor do mundo você tem que ter muitos títulos, não é só ser o melhor, você tem que ganhar também. E na época que eu ganhei no Milan, eu fui considerado aquele Golden Boy, que era Sim, o jogador mais jovem. Jovem da história, de ser o mais jovem. Então, aquilo me deu ânimo para pensar num próximo passo também. Pô, se eu cheguei até aqui, ganhei isso, ganhei no Milan, por que eu não posso pensar, né? Um dia ser o melhor do mundo? Não tem como você não pensar.
Mas, assim, o que acontece até você chegar lá, você tem que ir com muita calma. Mas hoje eu acho que é diferente. Acho que hoje você precisa de talento, você tem que treinar, óbvio que tem que treinar, mas depende muito de título, grupo, clube, que é muito importante, qual o clube que você joga também, mas a estrutura. Acho que a estrutura hoje do jogador, mentalmente, é fundamental. E vejo que faltou muito nisso para mim naquela época. Então, o que eu falei, o que aconteceu, é aquilo que eu falei. Muitas coisas não vieram à tona muito tempo atrás e eu não tinha essa força de falar porque eu fui orientado a nunca falar sobre a minha vida privada, o que aconteceu, nunca fala, de lesão você não fala, você vai lá, o tempo que você tiver que ficar, você vai e volta e joga. Então, hoje é totalmente diferente. Hoje Sim. você tem, dá um exemplo, você pintou o cabelo, se amanhã, se você quiser falar sobre o porquê você pintou, você consegue. Aquela época não tinha tanto. Você era mais orientado a omitir as coisas, então, que nem, por exemplo, eu nunca associaria isso, entendeu? Tipo, sempre é uma pergunta que eu falei, pô, caramba, o que aconteceu com o Pato? Mas aí você falando que essa questão das lesões, essa questão até da própria pressão que você citou, das pessoas fazerem esse comparativo, e mais até essa questão da imprensa, assim, são motivos que eu, na minha visão, eu considero obviamente plausíveis. Principalmente o das lesões. Entendeu? Então, na época, você tinha uma lesão, então você não podia falar para as pessoas. Não, e isso acabou te limitando e até, como você disse, tirando sua confiança. Foi isso? É que assim, eu passei muito tempo... Tipos de lesões, você já espera ficar um tempo parado, porque a gente tem que cuidar de você. Só que o que acontece? O clube, ele é formador de jogador. Sim. Ele vai dar atenção para aquele que é o do momento. Então, assim, eu fui super valorizado, exemplo, aquilo que eu fiz também. Eu comecei a jogar, e eu fui indo. Então, assim, eu era o cara do momento do Milan. Todo mundo, né? Tava o Kaká, aí o Kaká acabou indo embora pro Madrid e eu fiquei. Então, assim, todo mundo tava focado, o Pato, e eu conseguia fazer, vai. Aí começou a lesão, e o clube... Ele me cuidou muito, o Milan foi muito bacana comigo, ele tentou fazer o máximo comigo, mas pessoas da época do Milan que estavam lá falavam coisas que não... eu escutei um cara lá que falou que nem Deus cura ele, sabe? Falou isso pra você? Falou na mídia. Ah, na mídia. Então, assim, você vai contra muitas outras coisas que não é só a sua força, você não é o forte suficiente para bater aquilo. Então, assim, hoje... O jogador está muito mais preparado mentalmente, parte de comunicação. Então, eu lutei com muitas coisas, com dor, lutei com a desconfiança, lutei com pessoas lá dentro também que não queriam mais que eu ficasse. Então, aconteceu muitos fatores, mas não tira a parte do futebol, que eu acho que a parte do futebol eu poderia, tá? Eu poderia, se eu fosse um pouco mais instruído naquela época, mais cuidado, principalmente, eu teria, acho que, chegado. Eu não tenho medo de falar, porque eu acho que eu poderia ter ido para o Paris naquela época, do Paris Saint-Germain. Você chegou a ter proposta? Eu ia ser a primeira contratação da era do Ancelotti, do Léo. Aí o Milan não deixou eu ir, e aí eles contrataram o Thiago Silva e o Ibrahimovic naquela época. Aí começou a contratar o Lavezzi, aí começou a vir um monte de outros caras. Mas, cara, eu não me arrependo de nada, sabe? Eu acho que o arrependimento, eu acho que foi e aconteceu hoje, que eu sinto, é uma falta muito grande da parte familiar mesmo, que eu perdi. Mas, ao mesmo tempo, hoje, como eu falo no final da Players Tribune, né, que eu falo que eu não consegui ganhar nenhuma bola de ouro, sabe? Eu acho que é o sonho de todo jogador, eu não consegui, eu acho que é muito mais difícil, mas também nada é impossível, mas eu acho que as minhas bolas de ouro são essa parte que eu reconquistei com a minha família, tenho uma esposa, sabe? Eu acho que essa minha família, para mim, é tudo. Eu acho que no momento que você acaba a sua carreira, você vê vários jogadores, alguns que têm bola de ouro, alguns que não têm, mas no final quem é? Seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, sua esposa, seus filhos, isso que fica. Então, isso que é a minha bola de ouro hoje. Mas assim, até perguntando diretamente assim, a sensação que você tem, caso você não tivesse essas lesões, numa situação hipotética, você acha que você conseguiria ter vencido uma bola de ouro? Cara, eu acho que a bola de ouro
Não é assim tão simples, sabe? Mas eu estaria lá lutando, eu acho. Eu acho que eu poderia, mas eu já imaginava muito mais eu com a bola de ouro ser o melhor do mundo um dia, ao invés de pensar ali no começo, sabe? Mas eu não posso aqui falar seria ou não, mas eu lutaria. Eu lutaria porque eu sempre luto para ganhar as coisas, sabe? Com o time, o joguinho, bola de ouro, prêmios. Eu acho que o fundamental, sim, é ganhar em grupo. Sim. Mas eu sentia que o pessoal falava, eles viam. E eu via também. Mas, assim, foi o que foi. Eu acho que se eu tivesse chegado aonde talvez eu imaginaria chegar, seria totalmente diferente. Eu acho que eu estaria num outro mundo que talvez não era aquilo que eu queria. Eu acho que quando você chega num certo nível, né? Você chega num nível que as pessoas estão falando de você, você é o cara do momento, você é o bonito. Então, assim, tudo para você é maravilhoso. As coisas chegam para você mais fácil, o outro mundo chega muito fácil. E ao mesmo tempo, inocentemente, você não quer, mas acontece. Você pensa naquilo, você acha que você é. Então, eu acho que se eu tivesse chegado a um nível que muitos jogadores chegaram, talvez eu não estaria aqui, quem sabe. Talvez eu não teria minha família, talvez eu não teria o carinho que eu tenho hoje com meus pais, talvez chegar a esse momento que eu estou hoje na minha vida. Então, eu acho que Deus faz tudo direitinho. Eu acho que o que ele tirou, o que ele acrescentou para mim foi as melhores coisas que aconteceram. Entendi, legal, irmão. E você acabou citando também seu retrospecto na seleção, né? Porque eu lembro aquele jogo com a Suécia lá, metendo um golaço de fora da área. Valeu, galera, por ter assistido mais um vídeo do canal FUTMAGIC. Se gostou, dá aquele like maroto e siga o canal. Valeu!